Estamos começando mais um episódio do Liga Podcast para você que nos ouve na sua casa, na cozinha. Estamos aqui na iFly São Paulo, copinho da iFly Brasil. Aqui, ó, túnel Revi 16.4. Aguardem, não sei se esse ano. E eu tenho dois convidados aqui que eu vou falar que a gente vai falar primeiro. Mas antes, para quem não conhece, a Liga tá aqui em cima. Tem o QR Code, o Matheus já deixou disponibilizado. Você que não sabe, a Liga dos Atletas é um clube de benefícios. Você tá esperando o quê? No preço de 2 dobragens, você consegue um altímetro, 15% de desconto, rede de farmácias, enfim. Uma série de benefícios para vocês. E hoje... estamos com duas lendas do Skydive aqui. Vamos falar sobre recordes, grandes formações, treinamentos específicos sobre voo vertical, leis de incentivo ao esporte, festa de lançamento do documentário do recorde. E apresento a vocês meus dois amigos, Rogério Menezes e Paulo Pires. Boa noite, meus senhores, como é que tá? Boa noite. E aí, Pepe, mais uma, hein? Mais uma. Tentaremos não nos estender. O Pepe já tá querendo ir embora, já chegou acelerando, querendo ir embora. Jamais. Vamos lá. Se apresentem aí, quem são vocês? Tem muita gente que não é paraquedista, tá ouvindo a gente, então acho que era legal a gente se apresentar, embora é pra comunidade, mas tem muitas pessoas que não sabem. Quem é você? Pode começar, Pepe. Bom, meu nome é Paulo Pires. Fala um pouquinho mais perto. Sou paraquedista há quase 18 anos. Na verdade, eu sou paraquedista há 18 anos. Há 18 anos. Tenho quase 8.500 saltos e a minha modalidade predileta dentro do esporte são os saltos e as formações verticais, né? O que nós estamos aqui para falar sobre hoje e o que nós estamos prestes a ir tentar realizar o maior feito da história, que é o próximo recorde mundial em pouquíssimos dias. Pouquíssimos dias. Meu nome é Rogério Menezes, sou paraquedista focado principalmente no Free Fly. Fala mais perto do mic. Tanto em formações verticais quanto salto em movimento. Diria que eu vivo nessa, né? Entre lá e cá, qual que é melhor, não consigo achar qual que é melhor, então vou os dois. Sou proprietário da GoFly Paraquedismo, escola que fica no Centro Nacional de Paraquedismo. Fazemos ali desde tandem, que é salto duplo, curso AFF, que é o curso que uma pessoa se inicia no paraquedismo, e todos os tipos de treinamento de intermediário até avançado. Eu tô envolvido. Então, e é isso, tô aí com o Pepe que foi... Eu tenho uma pergunta aqui, como é que vocês se conheceram? Vocês se conheceram aonde? Foi em Boituva? Como é que surgiu essa parceria Fly On? Obviamente, depois de você ter pego a GoFly e a PB, mas como é que surgiu essa amizade, essa parceria dos dois clubes, assim, a Fly On e a GoFly? Vamos falar assim. Na verdade, a gente se conheceu informalmente, que na época nem tivemos muito contato, mas foi no bug dos lençóis. O PP era um dos LOs e eu, na época, 50 e poucos saltos. Voava sapo? Nem voava sapo, voava só a barriga. Mentira! E eu lembro que o PP tava ali como LO do evento, né? Na época o evento era pequeno ainda. Voava de barriga, o PP era um dos LOs e a gente teve um contato, assim, nada demais, coisa de atleta com LO. Na verdade, eu nem entrei nos saltos dele, porque ele tava puxando o jump de deslock. E eu nem sabia o que era deslock, na verdade. 55 saltos, irmão. Imagina. Vocês cursam onde? Na GoFly. Beleza, vocês conheceram lá e como é que começou a parceria? O Rogerinho, depois de ter decidido ficar no esporte, depois de ter passado por um acidente, tudo que aconteceu, demonstrou esse espírito empreendedor que eu vi desde aquele primeiro momento, que fez com que a gente iniciasse um relacionamento ali, que eu buscando lugares para trabalhar no meio da pandemia, precisando fazer grana, inclusive, para pagar as contas de casa. E aí me disseram que tinha um avião saindo de Boituva e indo para lá, o que eu não precisaria fazer a viagem de ir para lá, poderia ir no avião. E aí o Totti, que falava comigo, né? Não, porque o avião vai sair e tal, não sei o que lá. Em algum momento ele virou pra mim e falou, mas quem tá organizando é o Rogerinho? Eu falei, Rogerinho? Como assim o Rogerinho tá organizando isso, tá ligado? Pra mim foi uma surpresa gigantesca. E aí eu comecei a conversar com ele sobre esse negócio dessa ida pra lá. Fui, acho que eu tava dando coach pro Ratão, se eu não me engano, né? Não lembro. Eu acho que era um Ratão, que era meu aluno, a Maju. Foi a Maju, na verdade. A Maju e mais uma pessoa que ia fazer coach comigo naquele final de semana. E aí a gente começou a bater um papo e eu visualizei o quanto o cara era empreendedor ali e articulado pra fazer as coisas. Eu falei pra ele isso, inclusive. Eu falei, caramba, que surpresa você organizando isso, mas que coisa legal, bacana, parabéns pela iniciativa e tal, né? De ter organizado isso daí. Não era um camp, era só levar, era pra jumpar. Levou a galera pra saltar e os LO e, enfim, fez o movie
para que a coisa acontecesse, né? E aí depois aconteceram diversas outras coisas boas e ruins, as tretas do skydive, e em vários âmbitos que você possa imaginar, de todo quanto é tipo, envolvendo todos os tipos de pessoas. Porém, o que aconteceu? O que acabou acontecendo foi que esses pontos de desencontros fizeram com que nós nos aproximássemos cada vez mais, né? Mas já tinha uma noção, ele já começou a voar, ele já voava head down. Onde picou a vontade de voar head down em você? Por conhecer o PP ou não? Na verdade, eu já tinha, na época eu treinava só voava ângulo e tal. E até lembro bem, inclusive, eu tava lá saltando com o Maluf lá em Resende. E já tava naquela pira, cara, eu quero treinar vertical. Maluf na época foi e falou, o cara tá aí, ó. Quem é o PP? Que era o PP. Quer falar, aí ficava falando muito de head down. Aí no final do dia o PP colou lá, onde estava a nossa TV lá, e o Maluf falou, o cara do vertical tá aí, do head down tá aí. E daí a gente teve até um bate-papo assim, mais longo ali, né, na resenha no final do dia. E daí eu comecei a frequentar vertical training, em paralelo ao túnel, e aí foi. Mas na época eu não voava zero. Eu falava pro Rogerinho, falei, você tem que cruzar essa linha para você entender o quanto isso é legal. Sim. Mas isso demora e algumas pessoas às vezes nem chegam, porque a gente tá falando de uma modalidade que é a modalidade mais nesse nível do que a gente tá falando, que é a modalidade mais audaciosa do esporte, assim, a gente vai fazer semana que vem 200 pessoas no céu, 10 aviões, isso é uma loucura, isso que vai ser realizado agora, né? Fora os recordes que a gente organizou aqui também. Então muitas pessoas, elas se perdem no caminho por falta de tempo, por falta de dinheiro, por frustração, porque é difícil, você vai ter momentos em que você acha que você tá bom pra caramba, aí você é cortado num recorde, isso faz parte do processo, você tem que estar preparado pra isso. E eu falava pra ele, mas tem que cruzar uma linha pra você entender. E aí ele foi avançando, foi vindo pros vertical training, foi melhorando, foi progredindo de grupo, porque o vertical training proporciona isso, né? Você pega desde o grupo iniciante, o cara sai do one-on-one, às vezes eu do one-on-one, ele dá one-on-one, algum coach que nem o Maluf deu one-on-one. E aí o cara vem, começa a fazer um salto em grupos menores, a gente ensina desde a base, aí o cara vai progredindo, vai fazendo a progressão de grupos dentro do próprio vertical training, até que uma hora ele vai fazer um salto de mais de um avião, formações, e aí chega um momento onde o Rogério virou entusiasta, que foi quando ele realmente foi pego por um recorde, inclusive, que ele foi cortado, que foi fatídico. Que foi em 2022, que a gente sofreu uma pressão externa gigantesca por causa de problemas de meteorologia, mas que colocou ele em contato com aquela vibe, com aquela energia, com aquela galera, né? E aí, de lá pra cá, ele realmente virou um dos maiores entusiastas de formações vertical, e esse ano eu tenho certeza que foi o cara que mais treinou isso. Ninguém treinou tanto que nem esse cara. Mas nessa época, o Betinho já era... Você já estava mais próximo do Betinho, já estava mais próximo do PP e tudo mais. Sim. Vamos pensar na concepção do paraquedismo. O cara faz o AFF na GoFly, o caminho para você entregar esse cara para um vertical training, você consegue fazer isso lá no clube. Você treina o cara. Sim. Como funciona a jornada de um atleta que está começando agora para entrar num vertical training para daqui, sei lá, um plano de carreira no skydive de 5 anos? Você acha que o cara consegue fazer um recorde mundial? Isso depende muito... Não, assim, vamos pegar uma base, vai. Não sei. Vocês têm uma base? Isso depende muito o quanto o cara, por exemplo, voou túnel. O quanto ele fez saltos treinando, de fato. Porque a pessoa entra no paraquedismo, ninguém entra no paraquedismo falando eu quero ser um ou outro, raro. Sim. Eu quero ser atleta profissional, quero ir para um recorde e tal. Todo mundo entra no paraquedismo buscando diversão. Sim. Buscando um esporte ali, mais um esporte, né? Porém, uma vibe, diversão e tal. Então, depende muito do quanto o cara se dedica para treinamento mesmo. Aquela coisa assim, um foco, treino massivo, maçante ali, né? E principalmente túnel. Tem gente, por exemplo, você pega instrutor de túnel aí, pessoas que trabalharam no túnel durante muito tempo e quando chega faz o AFF, o processo dele é muito mais rápido, né? Então, depende muito... Mas uma média aí, vai. O Rogerinho tem o número dele como estatística de 4 anos. Não, eu tenho 6 anos e meio. Não. Que começou a saltar vertical até num recorde 21. De quando eu falei assim, comecei os primeiros passos no head down.
2021, 21, 4 anos. Mas assim, No vertical training ou não? Não. voar vertical. One on one, Tá. Porém, 4 anos. isso só foi possível, primeiro pela frequência de treinamentos que a gente tem no Brasil, que ele participou de muitos. No momento em que ele se identificou com isso, ele ia para todos. E para chegar no nível de pleitear um slot num recorde mundial, tem que fazer o que ele fez, que é o que nós também fizemos e que recomendamos as pessoas fazerem. Uma vez que você já... muitos fizeram dessa vez e deu certo para a maioria deles, que foi para ir para os camps lá fora também. Não só participar dos eventos aqui, mas você tá aqui, tá participando do Vertical Training, tá participando dos recordes aqui, você tem que ir lá para os eventos. Você tem que ir para os recordes que acontecem nos Estados Unidos, você tem que ir na Europa, você tem que ir, dar sua cara, ser visto para ser reconhecido também, né? Então ele fez, o Eric fez, Dandan fez e todas essas pessoas acabaram sendo convidadas pro recorde mundial e estão indo. Mas o Rogerinho realmente esse ano teve uma jornada incrível, uma quantidade de eventos de alto nível que mudou o voo dele, né? Então assim, o que você quer? Você quer chegar num recorde mundial que nem nós chegamos em 2018, na Berlinda ali com medo de ser cortado a cada salto? Eu chegava no chão, você lembra? Quantas vezes você filmou a gente lembrando, falando um ponto assim, agora não. E aí tinha uns jump, puta, esse eu cravei, fiquei lá, meu trampo eu fiz. Aí no outro, uma desgraça. Nossa, mano. Puta, você cortado. Não sei porque eu tô fazendo aqui, mó dinheiro do caralho. Eu falei, caralho, mano, os caras é uma montanha-russa de emoção, tá ligado? Todos nós. Todos nós. O Beto foi cortado no primeiro salto. Mas foi um erro da formação, né? Não. Aconteceu um problema na formação, mas você não pode tornar o problema do outro um problema seu. Então, ele, pela confiança que ele tinha e pelo controle que ele tinha, ele acelerou mais do que deveria. 480 por hora. Foi surpreendido pela velocidade lenta que estava o salto e acabou fazendo um stall do qual ele perdeu um pouco o controle e flutuou de barriga. E pra quem não sabe o que é stall, ele veio, né, como se fosse um alfinete, ele vem em 480 por hora e a formação, conforme você vai gripando, que é você segurando uma pessoa na outra, ela vai flutuando mais, ela começa a ter mais área, mais arrasto e começa a flutuar mais, ou seja, diminuir de velocidade. Como ele estava num gás absurdo, para ele frear, para chegar o nível da velocidade, equivaler ao nível da velocidade da peça que estava voando, ele teve que fazer um stall, que é colocar a pelvis para frente, né? Tipo, jogar as pernas para frente. As duas pernas para frente. Ele, em relação à peça, ele sobe e a peça vai muito para baixo. Então, qual o problema disso? Se tiver alguém na mesma trajetória, ele dá uma morridinha de leve. Então, assim, foi um problema que ele foi cortado, mas ele ficou 3 saltos. Não, ele ficou aí uns bons 5 saltos no chão. Ele ficou bastante tempo. Ele voltou, acho que no 7º salto. Ele saiu no primeiro e voltou, acho que no 7º salto. Mas por que eu tava falando isso, né? Então, assim, como é que você quer chegar no... Nós não é que nós queríamos chegar no recorde em 2018. Era o que tinha. Nós fizemos o melhor que a gente podia e chegamos lá. Com o que vocês tinham lá que a gente tinha disponível. Esse ano, esse processo de seleção do recorde mundial, ele deu muitas possibilidades. Mas muitas. Teve muito camp, em tudo quanto é lugar. Teve muito recorde estadual. Teve muito tudo, muito. E aí o Rogerinho agarrou com as 10 e foi pra cima com tudo. Quantos que você fez? Acho que 6 camps, eu acho, esse ano. 6 ou 7. Mas você participou de um recorde na Califórnia? 4 recordes lá fora. Ele foi para 6 camps, fora os daqui e fora os recordes que a gente fez aqui. Fora os sul-americanos, brasileiros. Os vertical training, que ele participou de todos, que ele estava aqui. Então, assim, tem aí esse ano aqui pelo menos aí uns 10 eventos de vertical em alto nível. Aí... Precisa ser convidado para esses aí também? Precisa. Você não é todo mundo que é aceito nesses eventos, principalmente nos recordes. Mas o que isso fez? Fez com que ele chegasse dentro do recorde... com as pessoas sabendo quem ele é, reconhecendo o esforço que ele teve, sabe? Visualizando ele como uma peça útil e não como tipo assim, que nem nós, né, em 2018. Quem são esses brasileiros aqui que a gente nunca viu na vida? Põe eles lá, tipo, lá atrás da formação. E juntou todo mundo nós, fez um bolo e botou lá. E a gente ficou lá. Faz parte do recorde
para você ter um recorde, você precisa de todos os setores. Porém, você tá num lugar ali que é o setor de corte. Se acontecer alguma coisa como aconteceu naquele ano, que foi problema de meteorologia, nós estávamos performando, nosso setor era bom. Mas aí rolou um problema de meteorologia, eles decidiram fazer um corte, a gente estava acima do número 171, fomos cortados, todo mundo. Todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Ficou acho que só o Ganza e o Davi. O Betinho? Não, o Beto foi cortado também. Foi cortado todo mundo. Como é que você vê... Você tava no 18 não, né? Você tava no 22. Não, Mundial. Ah, você nunca foi pro Mundial? Não. Esse é o primeiro. Comecei a voar em 2021. Tá. Então, talvez o PP saiba responder minha pergunta com mais exatidão. O que diferencia 2018 para 2025 em termos de performance de todo mundo que está indo para lá? Eu não vou nem comparar 18 com 25. Eu vou colocar o 22 no meio aí também, porque o divisor de águas é 2022. Mas você falou que 22 estava ruim? Exatamente, é disso que eu quero falar. 2018, nós tínhamos uma formação, uma engenharia para aquele tipo de salto, e dentro daquilo que nós conhecíamos e daquilo que nós estávamos acostumados a praticar, aquela era a formação perfeita e ela tinha que funcionar. Funcionou num 164 e funcionaria num 200 Way. E realmente ela funcionou. Não fosse o problema de meteorologia em 2018, provavelmente a gente teria um recorde aí de uns 180 e tantos, de uns 190. Muito possivelmente isso teria acontecido. Tá. Mas a meteorologia nos tirou 2 dias e meio de 5 e o que é pior, como aconteceu em 2022 com a gente também, nós não tivemos 3 dias seguidos. Porque, por exemplo, nesse recorde que a gente fez esse ano, a gente teve 3 dias seguidos, um dia no meio mais ou menos, mas no outro dia a gente já voltou com um céu azul, então não perdeu o ritmo. Quando você salta no começo da semana e volta só no final da semana, você quebra totalmente aquilo ali e começa do zero e numa puta numa pressão, porque vai acabar, porque não dá pra ir mais, mas enfim. 2018 foi muito bom, embora não tenha sido possível conquistar o recorde. 2022 foi uma tragédia. A mesma engenharia, com um grupo de pessoas menos interessadas do que em 2018, faltando grandes nomes que já não queriam mais ir, porque já tinham falhado em 2018, e não deu nada certo. Da base, as últimas linhas, tudo funcionou de forma bem ruim. Não chegamos nem perto de conquistar um recorde em 2022 e, por incrível que pareça, isso acabou sendo positivo pro esporte, né? Uhum. Porque aí apareceu um cara que hoje é o cara que tá transformando o jogo, que é o Matt Fry, e ele começou a estudar as formações de belly e começou a trazer para dentro do vertical a possibilidade de realizar pequenos camps, voando aquele tipo de formação, para testar a funcionabilidade daquilo ali, porque afinal das contas a gente está falando de linhas que nunca tinham sido efetivamente testadas dentro de um recorde, e foi se desenvolvendo outras maneiras de fazer um centro de uma formação mais forte. Enfim, chegamos em 2025 com um processo de seleção completamente diferente, com um processo de construção de formação completamente diferente, que já foi muito testada nesses recordes estaduais que a gente estava mencionando. Todos eles deram certo em cima dessas novas formações, e as pessoas não foram selecionadas mais por um dia de camp que elas tiveram ou por um dia de performance. Elas foram selecionadas pelo que elas fizeram ao longo do processo. Muitas pessoas, por ver esse movimento, que não estavam interessadas, acabaram se motivando e decidiram participar. Então a gente tem um grupo de atletas experientes muito forte, e os novos atletas foram muito testados, tiveram que ir para muitos camps, tiveram que ir para muitos recordes, porque eu ia lá e dava a minha opinião sobre alguns atletas, mas aí eles pediam para outras pessoas que já tinham visto aquelas pessoas, quando eles não haviam visto aquelas pessoas voando nesse processo de seleção para que a pessoa fosse convidada para o recorde. Então, por tudo isso, pela engenharia da formação, pelo processo de seleção, pela volta de grandes nomes, pela energia que está extremamente positiva e pelo sucesso da quantidade de recordes que a gente conquistou, eu acredito que vai ser possível. Como foi possível pra gente, e foi incrível fazer o nosso recorde sul-americano, porque todo esse processo trouxe motivação para que a gente fizesse alguma coisa grande. Já que a gente está fazendo parte do processo pela primeira vez, o que é histórico para a América do Sul e para o Brasil, estamos fazendo parte da organização do recorde mundial, nós tivemos a motivação para fazer algo grande. E aí da onde a gente tirou esse recorde sul-americano Open, convidamos várias pessoas de fora e fizemos um trabalho sem falsa modéstia incrível. Os gringos eram só elogios pro nosso trabalho, pros nossos atletas, pra nossa seleção de atletas. Eu ouvi do Matt Fry e do Jazz. Muito bom o trabalho de vocês. Excelente seleção
das pessoas, construção da formação. Então a gente realmente conseguiu entregar num negócio novo para todos nós, porque são essas novas formações, é novo para eles, é novo para nós também, mas a gente conseguiu entregar um negócio num altíssimo nível, né? Eu tô bem satisfeito com o que a gente fez esse ano. O Rogerinho falou no documentário que tá todo mundo otimista para esse recorde fechar, né? Você tá otimista? Totalmente. Mas não, assim, baseado no que eu... Porque o PP falou, a história do PP eu vi lá em 2018. Não tinha essa... Primeiro que acho que não tinha essa relação entre Brasil e... Era o começo, talvez, era a primeira vez do Brasil participando de um Mundial de Head-Down. Vocês foram a segunda vez em 2022, que eu não consegui ir, e agora em 2025 a gente vai produzir um documentário lá. Você veio dessa nova leva, vamos pensar assim. O acreditar que é possível... tá dentro de você, mas é o seguinte, com o teu conhecimento, com a tua expertise, com o teu nível de voo, você tá... O Rogerinho tá bem pra ir, ou você tá com o cu na mão? Não, porque... eu tô sinceramente bem confortável pra ir. De verdade, estou confiante, comigo mesmo, eu tô super confiante. Sobre o seu voo, sobre a sua meu técnica. voo. Tá. Primeiro sobre meu voo, tô super confiante porque treino, cara, não tem outro resultado quando tem dedicação, quando tem treino. O PP mesmo falou o tanto de treino que eu fui lá fora, eu tô realmente super confortável pra Rogerinho, voar. tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você tá de leste. Você vai? Bora. Bora? Bora. Tá bom. Tá de second, beleza? Bora. Tá de floater, beleza? Inclusive, por esse tanto de treino, eu tive oportunidade de voar em todas as posições, sabe? Todas as posições. Desde voar dentro da Daisy, que é o core da formação, desde voar em posições lá fora, na espinha, né? Que é o first, né, na spine. Pegando isso aí de gancho, a gente tem muita gente que não sabe a nossa nomenclatura, porque a gente tá acostumado a falar first, Sim. second, divers, floater. A gente sabe o que é. Então, se você puder trazer o desconhecido pro conhecido, com palavras que a gente tenta entender, e que você demonstre como funciona com as suas palavras, mas pro leigo entender como funciona uma engenharia de um Big Way desse. A engenharia nova. A engenharia nova, mas como que é? São aviões, depois tem os que flutuam, os que são os que dão mergulho. Explica num contexto geral. Bom, são vários aviões. A quantidade de aviões é relacionada ao número ao tamanho da formação, obviamente. Cada pessoa tem um lugar, né? Cada pessoa tem um lugar nessa formação, na qual existe uma base, floaters e divers. Isso no início da formação, né? Então a base ela já sai conectada, ou numa formação grande, por exemplo, saem cinco pessoas conectadas e outras 3 pessoas vão entrar como breakers, que a gente chama, na verdade, são pessoas que chegam abrindo a base, ou seja, entrando na base. Perfeito. Então uma base de 8 pessoas, os floaters são aqueles que saem do avião antes da base, por isso se chama floater, porque ele vem debaixo da base, e os divers, mergulhando atrás da base, são as pessoas que saem depois da base. E assim começa a engenharia a construção da formação, né? Então, e aí sobre posições, por exemplo, vamos falar da engenharia que vai ser o recorde mundial. É uma base de 8, isso que eu te falei, que começa 5 e... Sempre é 8? Sempre é 8? Não necessariamente, mas... Esse foi 10, não foi? Em 2022 a engenharia era uma base de 10. E esse agora, o Open? 8. E o Mundial também 8. E sai gripado com quantos? 5 pessoas e 3 entram. 5 pessoas e 3 entram. Tá. Então o formato do Mundial vai ser uma base com 8, que é isso, 5 pessoas, 3 entram, formam uma base de 8. Uma estrutura ao redor dessa base que chamamos de Daisy. Daisy. Que é como se fosse uma margarida. Ah, tá. Que tem o formato da margarida. Tá. Exatamente. Que é isso que o Matt Fry falou, que tem uma tendência das pessoas olharem para o centro da formação. É isso? Ou eu tô falando besteira? Que ele falou, essa nova engenharia tem uma tendência de todos os atletas olharem para o centro da formação. Talvez pelo grip pela direita ali, você acaba tendo que tá todo mundo olhando, não tem ninguém olhando para cá ou para lá, você tá meio que olhando realmente pelo centro da formação, porque são linhas, né, que voam em paralelas umas atrás das outras. Assim. O fato dela ser... Todo mundo de frente pro centro da formação. Beleza, aí... É a grande parte da formação, né? Acaba que ele fica, mas enfim... Esse conceito, talvez, a antiga formação são pods. Eram pods. Não tem pod esse? Não.
Não tem pods. A Daisy é algo... Cada pétala da Daisy diria que é algo mais ou menos similar ao pod, mas não tem pod. Aí são essas estruturas ao redor da base, forma a Daisy, que são um total de 40 pessoas. Ou seja, 8 mais 32 são 40 pessoas. E por fora da Daisy vem as spine, espinhas e costelas. Então, o first é o primeiro de uma costela, né? Sim. De uma rib. First porque ele é o primeiro, né? Então, a chegar na base, né? Ele gripa com a mão direita, oferecendo a esquerda pro cara que vem de trás, que esse é chamado de closer. Essa é uma posição que para algumas pessoas ainda parece um pouco confusa, porque para a tradicional formação que sempre foi, esse cara seria Só que eles chamam de closer, até hoje ainda é meio estranho, né? Mas muito provável que, assim, o raciocínio que seja a forma que ele voa. Não, e a razão também é porque o lugar onde ele fica era a posição onde voava o closer num pod. Na posição que ele fica ali. Meio que tá. Mas é estranho, porque a tradução literal de closer, inclusive, é fechar. É fechar. E o cara não tá fechando nada, na verdade. Ele só tá fazendo a curva da linha. É ele que faz a curva. A curva da linha. Ele que faz Mas ele que vira o corpo dele, é isso ou eu tô viajando? Não. Não? Voa em L. Não, eu tô aqui. O primeiro voa aqui e o segundo voa eu aqui. no Rogerinho, eu vou voar assim pra você? Não. É isso? Não. Em relação ao centro da base, quem voa virado é o first. É o first. E esse closer, que é o segundo... Certo. Ele faz um L. Então, como o first fica de lado, aqui o outro faz um L e o closer fica de frente pra base. Agora eu entendi. Ele que vai fazer Ele é a curva. A curva da pétala, sim, né? Exato. Não, da espinha. Da espinha. E aí, dando continuidade à linha, depois o closer vem o anchor e depois chamam de rib flyer, até finalizar a linha. Beleza. Vocês se encontram... Saem a quantos mil pés? 19,5 por aí. Vai sair. Nós chegamos a sair em 2022 num momento de desespero do Rock Nelson, quase a 22 mil pés. Nossa. 21 e tralalá. Mas dessa vez acho que vai ser a 19,5. Então vamos fazer um cálculo 20, vamos colocar 18 menos 2 graus, então quanto vai estar lá em cima? Vai estar... Olha, como vai estar calor no chão, bem provavelmente vai estar menos alguma coisa. Menos 12, menos 6, talvez, por aí. Enfim, final mas fica muito tempo exposto a essa... Esse é o maior problema. Em 2018, a primeira decolagem... Demorou 1 hora. Lembra? É que você tava lá e não me deixa mentir. 59 minutos. A primeira formação de 200, os aviões levaram 1 hora para conseguir alinhar. 1 hora. Para alinhar muito mal, Caralho. inclusive. 1 hora, eu lembro. Dentro do avião. E alto, né? Mó calor lá no fundo do avião. Cozinhando, o nego lá na porta num puta de um frio, então uma puta de uma diferença térmica absurda, assim. Nossa senhora, meu Deus do céu. Eu lembro. Então vai 18 mil pés e aí... 19,5. 19,5. Tá falando, 19. Beleza, faz a formação, aí como é que é os grupos para separar, como funciona? Tá 7,5 sai a primeira, 6,5 sai a segunda, 5,5 ou 5 sai a terceira e 4,5 a última. Já saiu os slots? Os slots da formação, não das pessoas. Já saiu como que vai ser a formação. A engenharia da formação, sim. Mas os nomes, se é isso que você tá perguntando. É isso. Onde cada um... O nego tá numa ansiedade absurda. Você vai pra base, né? Vou pra base. Você vai pra base. Vou pra base porque é o lugar onde eu mais posso ajudar. Eu tenho milhares de saltos fazendo isso. Sim. Então eu vou fora em qualquer slot que precisar. Agora, inclusive, recentemente, eu tô treinando no grupo de argentinos e não posso estar na base porque eu atrapalho o trabalho dos caras. Porque eu estar na base, eu impeço eles de fazer o que eles têm que fazer para quando eu não estiver lá. Então eu tô tendo a oportunidade de estar treinando junto com eles, inclusive fora da base, o que é bom para mim. Mas no recorde mundial, onde eu mais posso ajudar realmente, que eu posso ser muito útil, é na base. E se todo mundo tem que entregar o seu melhor para que o recorde possa acontecer, esse é o meu melhor, é lá que eu tenho que estar. Por que é legal o recorde, Rogerinho? Vai. Por que é legal o recorde? Por que é legal o recorde? Cara, superação ali, o processo demanda muita concentração ali, né? Então, é um trabalho, obviamente, que técnico, mas o emocional ali, você trabalha ele o tempo todo, né? Você tem que estar sempre 100% emocionalmente ali, que eu falo confiante, isso tudo
influencia, né, no processo de um recorde. E isso no final, quando tudo dá certo, depois de alguns saltos, depois cada recorde vai ter uma batalha, digamos assim, né? Isso, querendo ou não, isso é um estresse emocional que você vai acumulando, que você vai lutando contra isso e buscando motivação, buscando resistência e tudo. E no final, aquela sensação do dever cumprido ali é surreal. A comemoração de um recorde é algo que... O grito de recorde ali, depois que... E, cara, a maioria... Acho que um recorde só que quando abriu o paraquedas eu não tinha certeza que foi recorde, mas... Todos os outros, assim, quando abriu o paraquedas, você já sabe que é recorde, sai gritando igual um louco lá de cima, pousando, todo mundo se abraçando. Acho que foi só o recorde de head-up que a gente... Fomos muito surpreendidos. Foi. No primeiro salto. No primeiro salto e... Ficou meio, será que fechou? Puta, foi muito Não só por ser o primeiro salto, foi um toque muito rápido e nem todo mundo esperava. Que foi, tipo, quem tava vendo assim ao redor, tava longe de repente, pum. Mas voou alguns segundos. Não, voou 2 segundos, mas é o que o Rogerinho falou, foi um toque muito rápido, a gente foi muito surpreendido. E outra, ninguém tá esperando bater um recorde desse no primeiro salto. E tanto que depois a gente não conseguiu mais replicar a mesma formação, nem aumentar. É difícil, foi por obra de Deus. Tinha que acontecer e aconteceu. E você, Pepe? Por que recorde é legal? Cara, porque o recorde une as pessoas, porque o recorde faz com que as pessoas batalhem por um propósito coletivo juntas, porque torna as pessoas mais amigas. O Vertical Trainer é uma família por causa disso, porque no final da jornada tem um pote de ouro. É super satisfatório, como o Rogerinho falou, realmente, quando você consegue conquistar isso. As viagens com essa galera é sempre muito legal. Essa é a parte mais legal do esporte, na verdade. O Vitinho fala muito isso e é verdade. Então, assim, e comparando com competição, que eu acho que é extremamente importante, é um dos pilares do esporte, tem que acontecer e tudo, mas é uma coisa que, tipo assim, não adianta só eu fazer meu trabalho, entendeu? Eu tenho que tentar de algum jeito ajudar ele tem que ajudar o outro, e o outro tem que ajudar o outro, e alguém tem que me ajudar para que todo mundo faça o seu trabalho, para que a gente possa conquistar um objetivo coletivo. Todo mundo quer a mesma coisa no final das contas. Sim. Então não tem como eu torcer contra ninguém, ou não tô competindo com ninguém, eu tô competindo comigo mesmo para entregar meu trabalho direito e para que o recorde aconteça, né? Então eu acho que essa união das pessoas, essa amizade, essas viagens que a gente faz que são muito legais, sempre muito legais, são a principal razão pela qual a gente realmente continua nessa jornada aí até hoje. E aí eu achei que a gente ia ter um break, até falei pra ele, pô, vamos pensar em alguma coisa pra gente fazer pro ano que vem, pra ter algum entretenimento. Aí ele me vem com uma ideia maluca aí. Que a gente vai falar. Que a gente vai falar já. Rogerinho, acho que é unânime, todo mundo fala quando toca no seu nome. Eu chamo você de turco louco do skydive, tá ligado? Que o cara chega lá, ele já abre a vendinha, ó, já tem uma GoPro aqui pra você, ó, GoPro, quer um capacete aqui, ó, pô, tem uma jaqueta da escola, porra, meu irmão, é o seguinte, ó, tem um altímetro aqui, equipamento tá precisando, temos um aqui, pronto, entrega em 2 meses, já tá tirando medida, mano. Você já tá ali, já tá tirando a medida. Mas acho que mais do que isso, você veio para um paraquedismo com um pensamento de empreendedorismo, né? Isso provavelmente deve ter vindo da onde você trabalhava anteriormente. Não sei como que era anteriormente. Como que surgiu na sua ideia começar um projeto dentro do paraquedismo? Eu quero fazer. E aí, não só, agora eu vou partir para ampliar o meu negócio, né? Ampliar, eu digo, não só trazer atletas, mas fomentar recordes através de leis de incentivo, enfim. Você deu uma mexida num caldo que era extremamente necessário, né? Então, da onde surgiu e como é que foi o start para você começar isso tudo? Cara, obviamente que acho que como toda pessoa que começa no paraquedismo, inclusive empreendendo mesmo, primeiro a paixão pelo paraquedismo é algo que todas as pessoas que trabalham com paraquedismo hoje, o início de tudo foi a paixão pelo esporte, né? Certo. Eu falo que o esporte, até investimentos que vem mesmo, cara, os investimentos no paraquedismo, eles são baseados muito na paixão mesmo, porque... Vamos falar assim, uma pessoa que vem patrocinar o paraquedismo, cara,
alguma mínima ligação com paraquedismo ela tem. Ela tem. Porque esse não é um esporte que, igual futebol, natação, entre outros, que ele gera popularidade, né? É um esporte pequeno, não é tão popular, porém, eu acredito que o paraquedismo ele é um esporte que ele consegue chegar a mais pessoas, assim, encantar mais pessoas do que é. E também dentro desse raciocínio, quando eu conheci o paraquedismo, assim, do outro lado, né? Primeiro era um entusiasta, um praticante do esporte, depois eu passei pro outro lado do jogo ali, como dono de escola, empreendedor e por aí vai. Eu vi o quanto, pelo menos aqui no Brasil, ainda não é explorado e não é 100%, assim, diria, né? Explorado como pode ser, sabe? Então, através de uma escola, você pode ter... Exemplo, você pode ter um bar dentro de uma escola, você pode ter uma venda de produto dentro de uma escola, você vende o AFF, mas aí dá para você vender produtos ali de evolução intermediária até, por exemplo, o Vertical Training, um camp de Free Fly e por aí vai. Então, o projeto de lei, por exemplo, é algo que eu saiba nunca teve, mas por que não? Acho que nunca teve. Então, quando eu procurei conhecer, por que não procurar esse lado também para fomentar o esporte, né? Então, é muito baseado nisso, no quanto eu vejo outros esportes ou outros segmentos como atividade econômica, né? Que o paraquedismo também é uma atividade econômica. Claro. Então, é isso. E entre várias outras ideias, que eu tenho tanta ideia que eu não consigo nem executar todas. E como é que foi o lance da GoPro, né? Como é que começou? Acho que foi você que apresentou? Não lembro agora. Quem que apresentou? Eu conheci o cara que era o cara da GoPro, que era o Caio. E aí eu descobri que esse cara tava morando em Boituva. E aí ele falou pra mim que ele tinha um sonho de saltar. Aí eu falei, pô, Rogerinho, eu falei assim, eu vou jogar no seu colo. Pronto, Rogerinho. O cara da GoPro. Agora é com você. Pronto. Hoje é atleta da GoPro. Ele agarrou o cara. Com residentes e... A GoPro é um parceiro comercial e de execução de eventos também incrível. Isso é uma coisa que fez com que a gente se unisse tanto, porque embora eu tivesse o Beto ainda na ocasião, quando ele começou a ajudar, mas o Beto era um outro tipo de suporte que eu tinha dentro dos recordes. Era mais técnico, engenharia, assim, né? Técnico, engenharia. Eu precisava de um parceiro realmente comercial que me ajudasse a desenrolar coisas. Foi, né? Quando entrou os patrocínios. Respondendo a pergunta que você fez para ele, o primeiro movimento que ele fez foi através de um fornecedor do negócio dele fora do paraquedismo, que foi o patrocinador que ajudou a subsidiar o valor do custo daquele recorde de 2022 para que pessoas que trabalham no esporte pudessem participar. Então essa foi o primeiro clique, a primeira entrada do Rogerinho. O Corvin. Empreendendo nesse sentido, né? E isso era uma coisa que me faltava, porque eu não tenho acesso. Por exemplo, o cara fez o patrocínio porque era o Rogerinho que estava pedindo. Sim. Não é porque era paraquedismo pedindo, ou Paulo Pires, ou o Binho, ou quem quer que seja. Era porque era o Rogerinho pedindo, contato comercial, fez com que o cara comprasse a paixão que ele teve pelo esporte e transformasse isso em verba para que pessoas que trabalham no esporte pudessem estar participando. No ano seguinte, a gente voltou de novo com esse mesmo approach. Tivemos outros patrocínios também, como a Storm, que nos patrocinou também. Isso, eu lembro. E aí a gente teve um recorde com um subsídio bem grande, assim, que cobriu uma quantidade X de saltos lá que a gente conseguiu fazer, que ninguém pagou nada. E aí, Redap também, né? No Redap também, tivemos um patrocínio no Redap. Então, assim, o que fez com que essa nossa parceria crescesse, se solidificasse e desse tantos resultados, é isso, né? Eu sou uma máquina de empurrar, de incentivar, de coordenar, as pessoas me respeitam, e o Rogerinho é uma máquina de desenrolar, né? Então a gente junta a fome com a vontade de comer, para trocar as ideias, ele vem com essas ideias malucas, às vezes sou eu que venho com as ideias malucas, mas a gente acaba sentando, colocando no papel, e depois a gente descobre que de maluco não tem nada, é só uma questão de como é que a gente vai fazer acontecer. Montar estratégia de negócio, né? E fazemos acontecer, né? Temos um histórico de resultados bastante positivos. Ô, Rogerinho, como foi eu tenho uma curiosidade, como foi o feedback do cara do... Ele tava lá, né? Da Corvin? Da Corvin. Ele ficou... Ele veio participar, né? E, pô, ele achava que eu saltava de paraquedas só de zoeira, brincadeira e tal. Ele achava... Ele voltou lá e na próxima reunião que teve,
com todo mundo, com a diretoria da Cor. Aí ele falou, cara, o Rogerinho não tá brincando não, cara. Tipo, o negócio é sério mesmo, é profissional, a parada. Porra, os caras estão fazendo formação aí, super profissional. E as palavras assim, né? Sim, que não é o cara assim, que não conhece o negócio, né? Como é que você vê hoje a plataforma Skydive como um meio de comunicar marcas e produtos? Como você vê? Até num recorde, vamos pensar assim. Cara, tem que ser muito bem estruturado. Não é fácil vender Skydive para marcas assim, sabe? Então, tem que ser muito bem estruturado e bem alinhado com a equipe de marketing da própria empresa, para que isso realmente, para os materiais que a gente use, seja realmente utilizado por eles. Certo. Entendeu? Então, não é fácil, porque o nosso esporte, ele vive de audiovisual. Sim. Recentemente eu tive um debate, né, com algumas pessoas para liberar a verba para a gente produzir o documentário do Mundial agora, que você está indo. E minha defesa foi, cara, o que seria do esporte, do nosso esporte, se não fosse audiovisual? Como que venderia tandem? Aí eu tô falando para outras pessoas que têm outros interesses no esporte. Como que você vende tandem? Ninguém vê o tandem se não fosse um audiovisual. Sim. A AFF é a mesma coisa. E quando se trata de um conteúdo como um recorde mundial, assim, cara, estamos falando das referências do Brasil indo representar o país num evento super importante, mundialmente conhecido, que todos os canais de mídias vão divulgar e tal. E um documentário desse, cara, isso inspira pessoas a entrar no esporte, a entrar com um propósito, ou quem já é paraquedista, inspira paraquedistas a se dedicarem. Eu fui um exemplo. Eu vi o documentário desses caras em 2018 e eu me envolvi ali. Aí que me teve a curiosidade. Cara, eu nunca tinha visto uma formação de head-down. Como foi pra você, o PP, quando você começou lá no Voadores? Você chegou a receber algumas... A galera te procurava, chegaram a falar, não, te vi no Voadores. Muita gente. Virei paraquedista por causa do Voadores. Porque na época não tinha essa onda de Instagram, tinha o Facebook, mas ele não era visto dessa maneira, era um negócio mais foto, não tinha muito lance do vídeo. Tem razão. Muita gente veio me falar, nossa, eu virei... Até hoje, eu tive no Cerrado aí há 2 meses atrás, e um cara falou pra mim, ele falou, eu virei paraquedista por causa do Voadores. O cara falou pra mim, eu vi o documentário, inclusive eu assisti seu podcast, parabéns e tal. A galera assiste. Até hoje acontece isso de às vezes as pessoas abordarem, e é o que o Rogerinho falou, ele mesmo foi mais um que foi pego por causa disso. Aquele documentário que a gente fez de 2018 que ficou incrível. Foi incrível. O Batalha de Boituva? Não. Do Mundial. Do Mundial, sim. Você fez um trabalho incrível. Exatamente. Rolou o recorde, mas o vídeo foi incrível. Sim. É o que o Rogerinho tá falando. O que vende é audiovisual, cara, porque a execução, como que você conseguiria transmitir para as pessoas a emoção, a tensão, a apreensão das pessoas se não for através de câmera e som? Não tem como, entendeu? A única maneira de transmitir emoção para as pessoas realmente é reproduzindo com áudio e visual o que a gente está vivendo lá. Inclusive essas cenas que a gente fala de que eu vou ser cortado e o caramba, agora não escapo, elas estão em alguma parte desses documentários também, e elas mostram que é verdade. A gente realmente estava achando que a gente não estava brincando. A gente realmente achava que a gente ia ser cortado todos os saltos, porque não tinha feito um trabalho perfeito, ou porque não tinha feito um bom trabalho. Mas enfim, isso também é o que constrói a história, né? A narrativa da coisa, ela funciona através desses momentos que a gente vive também, né? E todo mundo tem, dentro de uma formação, seus altos e baixos ali. Por mais que eu tenha muitos saltos de base e muitos recordes conquistados na base, inclusive muitos eu liderando, na Califórnia eu tive um momento ali que eu fiquei meio apreensivo, assim. O Matt Fry me pediu para fazer um negócio que não estava funcionando muito bem, e eu mesmo com muita experiência, eu me preocupei em fazer aquilo ali minimamente no detalhe para que saísse perfeito. Era simplesmente um movimento de ficar mais 1 segundo numa posição antes de mudar para que a base não girasse. Tá. Mas eu realmente, sabe, tipo, eu focado 200% no que tinha que ser feito ali. Não tem como relaxar dentro de um processo de recorde. Isso é foco e disciplina do começo até o final. Se você for limado, tá de boa? De boa não. Tá de boa? Não, mas quem tá indo foda. Falar que tá de boa não tá, não, né? É mentira. Não dá pra falar que tá de boa. Mas no tá indo mundial. pra um... Vamos lá, você fez quanto? 100 e...
Você participou o último da Califórnia? 103, não o último, né? Mas 103, é o dobro. É só o dobro. É só o dobro. Tem uma responsa, né? Aí, tipo, é o dobro. É o mundial. Você tá vendo... Mas é um recorde muito representativo. Faziam 10 anos, desde 2015, que não tinham um recorde. Quanto que é o de 2015? 164, mas faziam 10 anos que não tinha um recorde de 3 dígitos. Então esse recorde que ele participou, que eu participei, que a gente participou na Califórnia, ele é muito importante. Ele é tão importante que eu tive essa conversa com o Matt Fry e é verdade, eles estavam realmente pensando que se não tivesse o recorde da Califórnia com 3 dígitos... Não ia fazer o Mundial. Não ia fazer o Mundial. Isso era uma coisa decidida já. Se a gente não é capaz de fazer 100, como é que a gente vai fazer 200? E se a gente tentar fazer 200 e não conseguir, nunca mais ninguém vai acreditar no processo. Mas aí rolou de forma tão incrível que as pessoas ficaram pelo contrário, né? Rolou um movimento de otimismo, realmente, de confiança. Foi isso que o Rogerinho falou. Tá todo mundo otimista. Tá todo mundo otimista. Tá. O processo o recorde foi da muito Califórnia voou, viu? Voou. Ficou um tempão esperando o último chegar. Foi bonito. É como se tivesse a formação inteira e o cidadão lá em câmera lenta, assim, no tempo dele, na tranquilidade. E se a galera não tivesse voando tanto, não segurava tanto tempo, assim. Aconteceu um negócio, né? O que aconteceu com aquele avião que o diver atrasou? Não lembro o que rolou, se alguém caiu, eu não lembro. Aconteceu alguma coisa... No salto do recorde? É. Sempre acontece alguma coisa no salto do recorde. Que os últimos 3 divers demoraram... Eles estavam na minha frente, eu vi de camarote. Demoraram uma eternidade. O último, então, parecia que ele estava vindo de outro planeta. E aí e assim, aquele ali era um caminho longo. Mas eu não lembro o que aconteceu. Aconteceu alguma coisa que a menina do avião que foi trocada, a Amy, foi cortada, lembra? E aí, tipo, ela não viu. Não, mas não foi o salto do recorde. Foi sim. A Amy tinha sido cortada no salto anterior. E aí colocaram outra pessoa, não lembro quem que era a outra pessoa. E aí a pessoa tava olhando pro avião. Foi no meu avião. Não é ela. E não viu a pessoa cair. Tipo, e aí saiu atrasado, saiu todo mundo daquele avião atrasado. Então, foi isso que aconteceu. Então, mas a formação, como o Rogério falou, voou lindamente uns bons segundos. Qual que é a ideia, então? Vamos lá. A gente falou no começo do episódio. O que você tá aprontando pro ano que vem? Bom, na verdade... Vocês ficam pensando essas coisas junto ou como é que é? Um pensa, o outro vai lá... Pensa o WhatsApp, aí depois vai lá o WhatsApp, mais o WhatsApp, aí quando pensa que não, loucura. O que é? Bom, na verdade, rolou esse recorde agora, né? O sul-americano, o PP falou, foi histórico pelo número que conseguimos fazer, né? Não só número, mas também da forma como foi feito tudo muito bem. Convidados ilustres vieram para cá, né? Participaram aqui com a gente, trouxeram muita bagagem, muita qualidade pra gente e simplesmente subiu a régua do sul-americano, né? O recorde sul-americano agora 54A. Só que assim, foi incrível participar desse recorde, inclusive que esse recorde foi citado lá fora como um dos melhores eventos do ano. Desse processo Foi exemplo, inclusive, no Basecamp que eu tava, várias vezes o recorde sul-americano ele foi citado de forma positiva. Formato das linhas, vários pontos positivos que se viu de exemplo lá. Então, ou seja, subimos a régua do recorde aqui. Acho que a galera daqui absorveu bastante experiência e vê o quanto é possível, principalmente nessa engenharia nova. E aí, nessa isso que você tá falando, pensa e joga ideia e tal. Eu tô curioso agora, já tô curioso. O projeto de lei tem um projeto que ele saiu, a autorização dele agora só depois do que o recorde foi executado, né? O que o recorde foi feito, foi fechado esse recorde. Ou seja, a gente tem autorizado mais um recorde nessa formação, 60A. A gente tem verba patrocinado 100%. Para mais um recorde. E apesar de estar super feliz com esse sul-americano, acho que ainda ficou um gostinho de, cara, aí veio a ideia maluca, que eu não acho que é tão maluca assim, mas, enfim, a gente vai precisar de muita gente, de quebrar esse recorde agora só com sul-americano nato. 55. Pelo menos. A ideia é ir para uns 60, mas o número 55 é recorde. 55 é recorde. Só com sul-americanos. Só com sul-americanos. Sem as estrelas. Temos peças? Ué, se você pegar a Batalha de Boituva de 2022... 46. Nós subimos para um 48 primeiro 48. Salto. Só que assim, qual é o trabalho? PP são mais... Qual é o trabalho? Não é somente
porque nós temos novos nomes, mas nós também perdemos muitos nomes. É isso que eu ia falar. Que saíram do processo, tudo. É simples. A gente precisa de todo mundo. Simples assim. Nós precisamos dos velhos nomes das pessoas que moram fora do país. Nós precisamos da galera nova que está treinando, que vai ter que treinar mais do que todo mundo para poder chegar no nível. O Rogerinho é prova disso, do que no pain, no gain. Tem gente que está começando que você acha que até lá pode ser? Tem, claro. Tem? Claro, com óbvio. certeza, vários. Vários? Depende Mais de do 5? quanto quer se dedicar, tem. Depende do quanto você quer se dedicar, de quanto está disposto a se dedicar. Tem, não. E aí o trabalho Bom, enfim, primeiro de tudo, com o projeto incentivando o esporte, patrocinando o recorde, você tem um apelo maior, principalmente para trazer pessoas de fora do país. Então, uma coisa é a gente fazer um convite para amigos nossos que moram no Panamá, que moram nos Estados Unidos, que moram na Colômbia, que moram, sei lá, na Europa, tô falando de sul-americanos, tá? Virem para participar de um recorde tendo que pagar tudo. Outra coisa é falar pro cara assim, ó, a gente já construiu aqui, você tá convidado, vem aqui fazer seu trabalho, o recorde é patrocinado, como aconteceu agora nesse recorde que a gente acabou de fazer. Então, assim, se você pegar o 48A que nós tentamos em 2022, numa condição pós-pandemia, meio pandemia ainda, não tinha acabado completamente ainda. Não tinha. Aquele grupo de pessoas com a motivação certa, com o incentivo certo, com o treinamento certo, com esse novo mindset das formações, de que, tipo assim, algumas pessoas realmente elas não têm que ser testadas num tryout para elas serem convidadas. A prova disso é o resultado desse recorde que a gente organizou aqui, que nós convidamos várias pessoas que não estiveram nos treinamentos aqui, mas que chegaram aqui e entregaram seu trabalho. Então, com o incentivo, com a motivação certa, com o patrocínio do recorde e com o trabalho que a gente vai fazer, que eu vou fazer, que ele vai fazer, que a gente gosta de fazer, inclusive, né? De abrir a lojinha e vender todas as coisas, a gente vai fazer com que as pessoas se motivem para treinar ou se motivem para retornar. E a gente tem sim condição de fazer um 55. É um projeto bem audacioso. Vendo em termos de peças, hoje, é o que você falou. A gente vai ter que buscar o galera que saiu e tudo mais e contar muito com esse... Vai ter banco também ou não? Tipo, não sei. Não sabe? Um problema de cada vez. Aí. Mas assim, eu acho que o dinheiro, sim, é sempre um incentivo e tal. Mas eu acho que para esse recorde especificamente, assim, primeiro que, cara, material humano sul-americano tem de sobra, cara. Tem de sobra, só basta treinar. Aqui a gente tem muito flyer, muito paraquedista com bastante consciência, sabe? Por mais que não treina sempre vertical, a gente tem muito voador bom de ângulo. Muito. E essa galera já tem bastante consciência de paraquedismo como um todo. Tipo de separação, de tudo, voice slot. Até de voo de redal mesmo, mas não tá mas tanto... não tá o treinamento específico. Não tá tanto frequente. Inclusive, nesse recorde, tinha várias pessoas que nem são, assim, verticalzeiro frequente mesmo. Você vê nos primeiros saltos, entregava uma performance, ok, mas não. No segundo, terceiro foi melhorando, no quinto, mandava um puta salto, sabe? Então, o material humano aqui tem de sobra aqui na América do Sul, só basta todo mundo querer. Eu sou um pouco bairrista, assim, sabe? De, tipo, quando eu falo de Minas, eu falo com um tom diferente. Quando eu falo do Brasil, lá fora, eu falo de um tom diferente. E a América do Sul também. Então, acho que é o momento de todo mundo, todo sul-americano, porra, vamos se unir e fazer um recorde realmente histórico com o sul-americano nato. Imagina isso, cara. Tipo, nem me arrisco a falar que lugar nenhum do mundo tem isso, que não teve convidado e que só fizeram com voadores que nasceram ali. Então é representar o orgulho de ser sul-americano mesmo nesse próximo recorde. Sim. Entendeu? Acho que é questão de se unir, qualquer diferença que tiver, sabe? De, o time do fulano, o cara que mora não sei aonde e tal. Cara, é pra daqui um ano, então se programe. E não é questão do incentivo financeiro, porque isso aí, cara, na boa, o incentivo financeiro, se você pega isso e divide pra 60 pessoas, vai dar lá, sei lá, 3 mil, 4 mil reais pra cada um numa participação de um recorde. Sim. Cara, o tanto que envolve investimento do paraquedismo, isso para um recorde com uma relevância dessa, é pouco. Sim. Mas acho que o incentivo financeiro mais pelo aceitar um incentivo ao esporte, que nunca teve.
Então, Sim. E como chamaríssimo, como E uma... o cara se sente Privilegiado? reconhecido. Reconhecido. Essa é a palavra. Reconhecido. Reconhecido. Pô, pode vir aqui, tá pago. Por ter um trabalho dele que ele fez, que ele voa bem, que ele se dedicou, que ele treinou e que agora vai ter um recorde patrocinado. Então, por exemplo, esse recorde que a gente fez agora em junho, né, que é esse Sul-Americano Open, cara, financeiramente falando, é o que o Rogério falou, pra essa galera que veio de fora, principalmente que recebe em euro e em dólar, não é um investimento grande, é um investimento bem pequeno, inclusive. Porém, Sim. sabe, o cara se sente lisonjeado de receber esse tipo de convite. Nós teremos um recorde patrocinado e você está convidado. Sabe, eu só preciso que você venha Muda aqui. a forma de approach. Exato, então E como ele recebe esse convite? Ó. não é pelo dinheiro, é pelo reconhecimento. Se vocês tivessem isso, obviamente, num Mundial, que eu vi, né, vocês recebem o Golden Ticket, né? Mas é caro, mano. É caro, Binho. Vamos lá, quanto que é uma vaga? Vou participar do... Não, tô falando antes, Pepe. Tô falando, tem que pagar a inscrição? Tem. Tem? Mundial? Tem. Tem $300. Com jump e tudo? Não, inscrição. Vou participar, inscrição. Inscrição 400. $400, vai, tudo bem. Mas a gente tem que chegar lá em Chicago agora e antes de começar botar mais 1.600 na conta. $2.000. Só de inscrição. Fora Por quê? Porque os saltos e $2.000 porque... com salto. Ah, bom. $2.000 com salto. 2.000. Aí, com o warm-up. Com 3 saltos por dia no warm-up. 3 saltos por dia no warm-up, mais os saltos do dia. Mais os saltos Mas do estamos falando de 20 quantos? saltos. 20 saltos. Quanto que isso representa mais ou menos por salto? Porque a galera não sabe, mas salto Você de divide recorde... tudo por salto, $70, cara. $70. Era desse Essa valor. conta que eu tô $70. Fazendo também. Mas $70 por salto com oxigênio, com aquela puta Mas infraestrutura. mas É caro, claro que em é. 2018 custava 30 e poucos. Não, Juro. não. 36, $37 custava. Porque o salto naquela época custava $20, $22, $23. O salto a 13.500 pés nos Estados Unidos, nas drop zones variava entre $22 e $26. E aí o salto do recorde, a conta era cada 1.000 pés aumentava $1. Então a gente subia 18.000 pés, estava custando em torno de $37, $38. Era menos. E por que foi para 70? Pandemia. Por causa do O preço do oxigênio e o preço do combustível foi parar na estratosfera. E em 2022 a gente já pagou $66. Ah, já mudou. E agora é $70. E agora é $70. Entendi. Entendeu? Saquei. Aí todo mundo dobra bonitinho, não tem dobrador, né? Isso aí é palhaçada, A né? nossa galera, todo mundo dobra. Até tem dobrador lá, mas... Não, mas a nossa galera, principalmente, quando o cara não dobra, que ele não tem muita prática, todo mundo se ajuda, que nem ele quando ele começou a ir pros eventos, um dá uma dica daqui, outro dá outra dica dali, e aí você vai pegando o seu jeito de dobrar e daqui a pouco tá todo mundo dobrando. Não, a gente nem... Nossa galera nem permite isso, todo mundo incentiva um ao outro a fazer e ajuda, inclusive, no que precisar, para que a gente possa dobrar nossos próprios paraquedas, porque afinal das contas a última coisa que eu quero é ter uma pane no meio de um 200, né? Comitiva para 2018. Vamos lá. Quantos foram? 7. 5 atletas. Não. Contando os que moravam nos Estados Unidos, Não, 7. não. Tinham 3 que foram 4 daqui. 5. 5. 5. Você, Ganza, Vitinho, Humberto e o Isaac. E o Isaac. 5. Sim. Aí. Se juntou, Marcelo. Se juntou a nós o Lelo, O Lelo. o Davi e o Piu Piu. O Davi e o Piu Piu, verdade. Mas já eram 3 caras do mundo já. Beleza. No de 22. 22. Eric. Não mais. Não, o Eric foi pra ficar no banco. Cara, 22 nós éramos... o Humberto não tava. Ele tava com Deu um problema no passaporte. problema não na foi? documentação dele. Então éramos eu, o Vitor, o Ganza, o Davi, o Isaac. O Isaac. O Bruno. Não. Não, o Bruno Marcondes não. O Alex. O Alex Carneiro. Não, também. O filho do Alex. O filho do Alex, Isso. sim. Piu-piu. Piu Piu. Piu Piu. 7. Acho que é só. Olha, pode ser que seja só. Dessa vez agora. Vamos lá. Agora. Dessa 2025. vez nós temos quase 10% da formação. Você tá falando sul-americano ou brasileiro? Sul-americano. Se nós não tivéssemos... brasileiros acho que são 15. Mas se nós não tivéssemos algumas pessoas que por diversas razões não puderam ir, nós teríamos quase 20 brasileiros. Por exemplo, o Joe, o Paulette, esses caras... Ganharam o ticket. Eles queriam convidá-los. O Paulette foi convidado e não puderam ir por N razões. Mas esses dois e mais outras pessoas que por diversas razões... Por exemplo, se o Cotô tivesse ficado num recorde inteiro aqui, ele provavelmente teria ganhado um convite. Se o Kevin tivesse aí, provavelmente teria ganhado um convite. Então, nós teríamos 20 brasileiros.
Nós temos 15 e 2 ou 3 pessoas que 15 foram sem- desconvidadas. Tá. Sem os sul-americanos. Sul-americanos nós somos mais de 20, nós somos mais de 10% da formação. É a maior comitiva. Sim, mais que, disparado. mais que França, Estados Unidos não, né? Não, a gente só França, perde, não só sei. perde para os Estados Unidos. Na França, sim. A gente só perde para os Estados Unidos. A França tem uns 10, a França tem uns 50 voadores muito bom, mas esses caras não aparecem. Não. Não aparecem. A França provavelmente é o segundo maior país em nível técnico De voo. de voo. Porém, esses caras não dão muito a cara. Então vai aparecer ali uns 10, 12 nomes muito bons, mas para por aí. A gente vai com mais gente. A gente vai perder só para os Estados Unidos, com certeza. O que é extremamente expressivo. Super, mas um trabalho, né, pesado. 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. 10 anos de trabalho. Começou em 2015, quando a gente começou a treinar as pessoas pro primeiro sul-americano campeão. Em 2015 você Não, nem tava lá centavo. no... torcendo pro Galo. Nem passava Skydive. Hoje eu torço pro Galo mais que ele, porque meu filho torce pro Galo. Torce pro Galo, né? Tava sofrendo ontem lá que o Galo não conseguia fazer gol no Vasco. E, Rogerinho, pra gente finalizar, o que tem dia 13 de setembro? 13 de setembro vamos fazer o lançamento, né, do documentário do recorde sul-americano. Ficou incrível o material. E aí outro dia aqui em São Paulo eu tava num bar e vi o pessoal da Globo fazendo uma festinha de lançamento de uma série deles lá. Falei, cara, por que não, né? Eu sei que já teve isso no passado também, com outros materiais de vocês. Fizemos lá no Dani, lembra? Foi o Voadores, né? Foi Voadores. Voadores. Puta que pariu. E aí, cara, evoluiu tudo muito rápido, né? Te lancei a ideia, você já tinha vários contatos de bar em São Paulo, você já arrumou um que o cara é maluco igual nós, vamos aí, tudo Pronto. certo. Exato. Tudo dia certo. 13. Então, dia 13 temos pra você, já marca na agenda aí, 13 de setembro, a partir das 5 horas da tarde, no Escondido Bar. E escondido bar. Se você não sabe, Escondido Escondido Bar, eu vou deixar o arroba dele, você deixa, Matheus? É aqui em São Paulo, exatamente. Lá você entra com uma senha, então a gente vai mandar uma senha. O Escondido Bar trabalha com senha. Então você tem que falar a senha do bar no dia, senão você não entra. Todo é coisa do André. Então todo dia muda essa senha. E é uma senha as mais engraçadas, tipo assim, sandália verde. É lá onde a gente foi, no seu no meu aniversário. O PP foi lá, exatamente. É bem legal o lugar. É. E então, a partir das 5 da tarde, a ideia é projetar o filme umas 7, 7h30. Então, chega antes, vamos conversar, vamos trocar uma ideia, tomar uma cerveja, dar risada. E aí, a gente projeta o filme às 7 e ele vai ficar passando em looping. A gente vai festejar, porque eu sempre digo, a gente faz a pré-produção. Vocês, no caso de vocês, fazem todos os tryouts, etc. A gente faz pré-produção, trabalha, executa, deixa pronto o material. Porra, mas a gente tem que comemorar. Assim como vocês vão comemorar o recorde lá, assim espero. E na moral, agora é um pedido meu. PP, Rogerinho, traz o recorde, mano. Sério, na moral, traz. Eu tô bem otimista, de verdade, eu tô bem otimista, mas eu não quero voltar, tipo assim, caralho. Porque eu vou ter que voltar, além de triste, eu vou ter que voltar e contar uma história de uma cagada, tipo assim, um quase, porque o último foi 18 o foi último quase. jump, 174, 171, que o cara deu no meio da forma, tava todo mundo lá. Só faltou o cara espirrou pra cima sozinho, e aí ficou um puta gosto de merda ali. Faltou jump, né? A gente precisava ter saltado mais. Faltou jump. A previsão tá boa? Tá bom. Ó, a gente vai embarcar, hoje é segunda-feira, a gente vai embarcar na quinta-feira para os Estados Unidos, fica 10 dias lá. Os jumps começam a partir de segunda? Sábado. Não, warm-up. Warm-up, sábado. E o os do recorde Valente? é segunda. Então, eu acho que vai fechar no 12º salto, no 10º salto no terceiro dia. Deus te ouça. Não, mas 10º jump do terceiro dia. Deus te ouça. E você? Acho quando? sexto jump. Mentira, para! Sexto jump. Puta que otimismo, você tá Segundo muito dia. mais do que você. Não, eu tô por aí também, 10, 12, eu tô nessa faixa de número aí, esperando... Porque o que acontece? O maior desafio aí é replicar o que a gente fez até agora mais algumas vezes com mais pessoas. Do que eu tô falando especificamente. Tem um centro de formação que o Rogerinho já explicou, tem as spines in ribs. Agora você tem que acrescentar mais 2 spines in ribs na última
nas 2 últimas com 6 pessoas em cada linha. Então, estamos falando de muita gente. Vai ter gente se cruzando, vai ter gente se perdendo, vai ter gente, enfim. Então, vai demorar um tempo para a formação começar a se acalmar, as pessoas começarem a entender. Primeiro salto, em 2018, o Piu falou para mim, o Beto não deu ouvido. Ele falou para mim, porque eu perguntei para ele, né? Eu falei para ele, escuta, você que já é recordista também mundial, qual seria o bizu que você poderia passar para nós agora antes de começar o recorde? Vai com calma, não vai acontecer nada no primeiro salto, não vai mesmo. Então, nunca acontece? Não. Num 200, esquece, não vai acontecer nada. O que você tem que fazer é acalmar sua cabeça, fazer o approach para formação, começar a identificar seu slot, porque chega uma hora, depois de repetir algumas vezes, que você começa a olhar para aquela coisa ali, já está memorizado. É igual quebra-cabeça. As peças já estão encaixadas. Num primeiro momento, tá um monte de peça em cima da mesa, assim, você não faz a menor ideia do que está acontecendo. Sair do avião, para onde que eu tenho que ir, quanto que eu tenho que acelerar, que hora de frear, quem que é a pessoa que está na minha direita, quem que está na esquerda, para onde eu tenho que olhar. Chega uma hora que as coisas começam a se tornar mais automáticas e aí a formação começa a se acalmar e é esse timing que vai definir quantos saltos vão levar. Puta merda, então responsa, hein, galera? Tragam um recorde. E dia 22 pro dia 23 é meu aniversário. Imagina se fechar no último dia, vai ser foda, né? A festa vai ser, fechou festa, é isso? Fechou festa. 22 para 23, festa, comemoração, aniversário do Binho. Puta merda. Acabou, não vou dormir. Ninguém dorme produções. E 13 de setembro nós temos um Vertical Training que começa no dia 11, 12 e 13, que nós encerraremos o VT mais cedo para levar as pessoas do Vertical Training para o bar em São Paulo. Perfeito. Perfeito. Então, motivar pessoas e juntar a galera, final de evento, já comemorando o Vertical Training e apresentação do Doc ele também, o bar lá é bem legal. Perfeito. Com certeza vai ser muito massa. Rogerinho, alguma coisa que você queira falar pra gente finalizar? Dar um toque pra galera, pra quem tá começando, uma palavra de incentivo pra galera que tá indo, enfim, o microfone tá aberto aí, tá com você. Na verdade, com relação a a exibição do documentário no bar aqui em São Paulo, a ideia principal disso, primeiro, né, ali é um bar para 700 pessoas mais ou menos, e levar esse tipo de conteúdo ali para pessoas que não são paraquedistas, né? Perfeito. Então, sei lá, eu estimo que nós vamos com 100 paraquedistas, por exemplo, que o restante 600 pessoas que nunca viram e vão estar ali imertidos nesse material, né? Perfeito. Então acho que isso, sempre um propósito de audiovisual é levar o paraquedismo para pessoas que não conhecem ainda. E aproveitar e não só convidar a comunidade, não só do vertical, dos Free Flyers, né? Não só quem estava no recorde para participar desse dia, desse lançamento, nossos alunos ali, a EFF, quem está começando agora, quem está se interessando agora em voar Free Fly ou não, ou... Como é que faz? O que o cara tem que fazer? Te procurar? Procura no direct? Fala com alguém na GoFly? Como é que é? Vamos criar um post. Vamos criar um post disso. Um flyerzinho para que a gente possa soltar para as pessoas, convidando, explicando, para que todo mundo que queira possa ir e que esteja escrito ali que você é muito bem-vindo. Boa. Divulgar para ir é só ir, né? Na verdade, assim... Mas acho que vale uma divulgação. Sim. Eu até pensei nos virais ali, saltando com óculos. Pô, tô saindo agora, tô atrasado para ir pro recorde, para o documentário, fazer umas coisas assim. Mas acho que tem que ter um flyerzinho convidando a galera. Sim, com certeza. E os atletas que estavam no recorde, né, ajudar a divulgar isso também, não só estarem presentes para ajudar a divulgar isso, para a gente fazer uma festa digna do que foi a conquista do recorde, né? E é isso, para esse Mundial estamos com força total, todos os brasileiros que ali estão, não só os brasileiros, mas como todos na formação, são atletas que estão treinando com bastante frequência. Eu particularmente estou super confiante ali na minha performance, dos meus amigos que estão indo, todos os sul-americanos que estão indo ali, estão super bem treinados e vamos lá representar o Brasil, representar nosso continente. É isso aí. E vambora. Tenso. Trazer. E você, Pepe? Eu só quero aproveitar um momento para agradecer aí todo mundo que gosta do nosso trabalho, que apoia, que curte, que repercute. Queria agradecer ao Rogério também aí pela parceria de sucesso que a gente tem. A gente fez coisas incríveis, né? Continuamos fazendo e projetando coisas incríveis aí. Ele tem sido um braço para mim extremamente importante
Tipo, realmente é um cara que eu remo de um lado, ele rema do outro, e a gente tá andando, as coisas estão acontecendo. Eu não tive o Beto, né, no último recorde sul-americano, mas eu tive o Vitor me ajudando com a parte de engenharia e o Rogerinho remando literalmente comigo. A gente tinha checklist que a gente fazia e ficava o tempo inteiro se cobrando um do outro das coisas que a gente tinha que fazer, porque quem tá do outro lado da telinha não faz ideia da quantidade de trabalho que dá. Tudo, desde de organização de cadeira, televisão, até a mega operação com aviões, bar, dobragem, é um mega trabalho, sim. Um monstro de trabalho. Então, eu queria agradecer pela parceria que a gente tem aí, porque realmente a gente fala a mesma língua, a gente faz as coisas acontecer. Quando a gente diverge por alguma ideia, a gente acaba conversando e no final das contas a gente acaba chegando num consenso, porque no final das contas a gente está falando da mesma coisa e com o mesmo objetivo. Então, eu queria dizer para as pessoas que gostam, que apoiam o nosso trabalho aí, que pode se preparar. Para aqueles que estão começando, como a gente mencionou aqui, a gente precisa de todo mundo. Você que tá aí, que não tem mais saltado, que não tem mais participado, volta, a gente precisa de você também. Temos um grande motivo para que você volte. Você que tá aí, que tá começando agora, que tá num processo aí, tem um monte de treinamento até o recorde, faça o máximo possível, o melhor possível, porque para conquistar grandes coisas nós precisamos de todas as pessoas. Então a grandiosidade disso só vai ser possível se todos vocês estiverem conosco. Nós não conseguiremos fazer isso sem todos vocês. É isso. Boa. E com isso a gente termina o nosso episódio. Quero agradecer, Rogerinho, valeu. PP, valeu. A gente embarca daqui 4 dias e quem sabe daqui a uma semana e pouco eu tenho amigos recordistas mundiais. Aí eu não vou conversar com ninguém. Fala, meu, festa, imagina. Não, na festa não, meu amigo. O tique vai ficar pequeno. Nossa senhora, dia 13 os caras falam assim, você é recordista mundial? Puta, eu não consigo falar com você, brother. Você é recordista mundial? Não, puta, eu não consigo falar, mano. É uma coisa minha, me respeita. Cara, e pra você vai ser muito especial também, vamos falar. Vai, pra caralho, você pra tava caralho. Em 2018. Eu tava, assim, vai ser o 22 eu não tava, mas pra mim foi 10 anos, Pepe, quase. Foi 18, então nós estamos em 25, sim, quase 10 anos, né? Então vai ter um gostinho especial. Então, pô, eu não vejo a hora, assim, cara. Espero que daqui 15 dias... Você viu a Brazilian Crew, a primeira que a gente montou, esteve lá, gravou, repercutiu e agora vai estar presente num momento extremamente importante para nós, porque é a maior representatividade que nós já tivemos dentro de um recorde. E outro nível. Não, outro nível de voo de vocês. Exato, outra coisa. Galera está não chegando... Não era o Mine Hours, tava... Exato. Você não vai estar com medinho, vai estar com um pouco de medinho, normal. Sempre, mas... Eu até pedi pro Rogerinho, pô, será que o PP não consegue um acesso, full acesso da minha câmera na sala salinha do desespero? Vou tentar. Tá. Mas eu quero fazer isso pessoalmente. Chegando lá na sexta, sábado eu vou estar lá. Eu vou levar meu equipe para poder subir numa decolagem. Vou abordar o Jairus no final do dia e vou falar para ele sobre isso. O Mensageiro da Morte agora é nosso amigo. Nossa, exato. Agora mas já muda, aí tem essa. A gente vai para lá não é com medo do mensageiro. Já tapa nas costas. Falei, aí, brother, beleza? Cheio de pacote mesmo na casa dele. Tá vendo? Tá vendo? Os caras já são foda. Meu. Bom, é isso. Então, nos vemos no próximo episódio. Você que não é da liga ainda, tá aqui o QR Code, R$60, por favor. Cola aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui.